Meus amigos, paz e alegria. Hoje é o dia 19 de julho de 2021. Hoje é a segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Nós vamos ouvir hoje no ofício das leituras a Epístola dos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. O título é Uma só oração, uma esperança na caridade, na santa alegria. O que quer dizer isso tudo? Um título desse tamanho. É o respeito às autoridades eclesiásticas. Quando nós escolhemos uma religião, quando nós participamos dela, nós temos que respeitar as suas regras e as suas autoridades. Lembrando que a nossa religião católica foi a religião que Jesus determinou, escolheu. Foi ele quem criou a nossa igreja. Portanto, quando nós obedecemos uma autoridade, nós estamos obedecendo ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Nós temos como líderes o Papa, que é o representante de Jesus na Terra. Há muitas pessoas que falam assim, o Papa falou isso porque ele não é casado. O Papa falou isso porque ele não conhece essa realidade familiar. O Papa não conhece bem a realidade do mundo. Conhece sim. Sabe por quê? Porque ele não está falando por ele. Por exemplo, dando o exemplo de agora, ele não está falando como quando ele fala para o mundo, ele não está falando como Jorge, não. Ele está falando como Francisco. Ele é o próprio Jesus, porque ele é o representante de Jesus aqui na Terra. Então, nós não temos que questionar. Será que ele está certo? Será que ele está errado? Eu acho que ele está errado. Eu acho. A gente não tem que achar nada a respeito do Papa. Quem tem fé e se diz católico tem que obedecer. Então, o Papa, os bispos, que são seus auxiliares pelo mundo todo, os padres, que são geralmente os que estão com a mão na massa realmente, porque são os que convivem com os fiéis, os coordenadores das missões, dos vários grupos de oração que hoje, graças a Deus, na igreja há muitos, os pregadores que levam a palavra de Deus, eles têm que ter a sua credibilidade. Agora, para que todos tenham a credibilidade, é preciso também lembrar que Jesus nada fez sem o Pai. Ele se retirava quando ele tinha alguma coisa mais difícil para resolver. Ele se retirava, ele conversava com o Pai, ele ouvia, ele obedecia, ele não discutia. Ele fazia o que Deus desejava que fosse feito. É isso que essas pessoas todas que eu disse têm que fazer também. Nós sabemos perfeitamente que há bispos que saem da linha da igreja, saem da linha de Deus. Nós sabemos que há padres da mesma maneira. Nós sabemos que há pregadores que pregam coisas da sua própria cabeça. Isso tudo a gente tem que saber discernir. Eles têm que obedecer à igreja. E nós temos que obedecer à igreja também. Então, há as exceções que têm que ser bem pensadas, bem medidas. Se precisar, a gente conversa com alguém que entenda mais do que a gente, que saiba mais do que a gente, para ver se a gente vai realmente fazer aquilo, se aquilo está correto ou não. Não pense também que você é o dono da verdade, não, que tem razão sempre e que queira dar ordens. A gente tem que executar o que for mandado, sem ideias próprias. Então eu virei um robô? Não. É evidente que você pode sugerir, você pode ajudar. Você pode se reunir aos seus líderes, se você não concorda, e pode dar as suas sugestões, mas sem autoridade. É preciso que haja um consenso. Esse líder também tem que ter a inteligência para discernir que ele também não é o dono da verdade. E é preciso que entenda os outros, que saiba das opiniões dos fiéis, do que eles querem, do que eles almejam, do que realmente dá certo, do que vai levar aquela
diocese, aquela igreja, aquela comunidade ao progresso, à progressão da fé. É preciso que todos tenham conhecimento disso. Você não pode ser um simples visitante na sua igreja, não. Vou lá, visito, cumpro os preceitos, comungo e vou embora. E vivo a minha vida do jeito que Deus quer durante a semana. Não é assim. É preciso nós nos reunirmos em torno de Deus, do que Jesus ensinou, sem questionamentos. Senão, onde é que está a sua fé? Se você vai discutir o que Jesus ensinou, Jesus falou isso, mas, na realidade, o que ele quis dizer, e aí você encaixa a sua verdade. Eu já contei, quando eu pregava, que havia uma pessoa na cidade onde eu moro que todo dia dava um coro nos filhos. Com motivo ou sem motivo, tinha quase hora certa para pegar os filhos pequenos e dar umas lambadas neles, era aquele choro e tal. Então, uma vez, uma vizinha chamou para ela o conselho tutelar. E o conselho tutelar foi num carro de polícia e tal. E perguntaram por que ela fazia aquilo. Ela falou que o pastor havia ensinado assim: é preciso educar seus filhos debaixo do chicote, para que eles sejam respeitosos. Que tal? Então, isso é um tipo de deturpação da palavra. E existe isso para muitas situações e para muitas coisas. Então, a gente demonstra essa fé e essa obediência com isso, sendo obediente à sua igreja, aos seus líderes, porque essa igreja é a nossa que Jesus fundou. Então, o que esse bispo quis nos ensinar foi isso: a obediência a Deus e a união de todos em torno da sua autoridade. É preciso obedecer. Você é o líder da sua casa, mas você não é o líder da sua religião e da sua igreja, não. Isso é Deus que é. E Jesus nos ensinou exatamente o que fazer. Vamos viver na união, na ajuda mútua, na caridade. É isso que nós precisamos fazer. Oremos. Sede unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos, modestos, humildes, porque a isto foste chamados, a serem herdeiros da bênção. Amai-vos uns aos outros com amor de irmãos, antecipai-vos em gestos de apreço, servindo ao Senhor, porque a isto fostes chamados, a serdes herdeiros da bênção. Então, meus amigos, paz e alegria a todos. Quando a gente deseja a todos a nossa paz e a nossa alegria, a gente já está desejando o melhor. A gente já está sendo um seguidor de Jesus, porque é isso que ele quer de nós, paz e alegria, que a gente leve isso às outras pessoas. Então, vamos viver todos os nossos dias guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos permitir que ele nos guie sempre. Vamos parar e pensar: como é que Deus faria isso? Como é que ele resolveria essa situação? E ele vai mandar o Espírito dele te ajudar. Então, nós vamos poder fazer o melhor, com certeza. Então, nós terminamos essa nossa fala de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma boa semana. E eu gostaria de convidar vocês para continuarem vendo todas, assistindo a todas as nossas lives, agradecer aos colaboradores que colaboram materialmente, mas que convidem mais pessoas para assistir. Agora é hora da gente começar novos cursos, então vamos fazer novas turmas de ovelhas. Vamos ter pastores que se entusiasmaram com esse ano e vamos fazer igual, vamos fazer melhor.
Então, vamos continuar servindo a nossa comunidade, porque é ela que nos serve também, é ela que nos salva, é ela que nos dá uma vida boa como nós temos, mesmo que ela tenha aborrecimentos, tristezas, e quem não tem? Jesus falou, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, vamos começar a ser obedientes daí, não é mesmo? Boa semana para todos. Fiquem com Deus.